Amazônia, do programa de pós-graduação em educação escolar, mestrado e doutorado profissional. Atuo como coordenadora pedagógica do ensino médio em uma escola localizada no município de Ministro Andreasa, que fica no interior da Amazônia Ocidental. Tenho como orientador o professor Rafael Cristofoletti. E eu acho que o importante do trabalho da Jaqueline, né, é o fato de abordar esse tema das altas habilidades e superdotação a partir de um olhar mais inclusivo. Coloca essa questão das altas habilidades e superdotação não como algo idealizado, né, como geralmente é colocado na nossa sociedade. Que quando isso é colocado dessa maneira, isso gera certo receio, né, não só de familiares, mas sobretudo de professores que têm que lidar, né, com as crianças, com adolescentes. Minha relação com o tema da pesquisa, que é sobre as altas habilidades de superdotação, aconteceu desde o período do contato que tive com o meu vizinho, na história do meu vizinho. Então foi um processo rizomático que aconteceu mesmo antes de atuar como coordenadora pedagógica. Eu sempre escutei que a história desse estudante, por onde ele passou, todas as escolas, desde a educação infantil, ele não gostava de escrever. Porém, o seu desempenho, as suas habilidades eram diferentes dos demais estudantes. Ele se destacava no momento onde ele ia fazer a sua prova, ele sempre gabaritava, ele respondia além dos demais estudantes. Isso foi acontecendo ao longo do seu processo rizomático durante a educação básica. Em 2010, eu passei a ser coordenadora pedagógica de uma escola estadual, a qual onde ele também estava no 8º ano. E diante desse desafio como coordenadora, eu pude agora ter contato com ele, não como vizinha, mas como profissional da educação. Juntamente com os demais professores, comecei a ter as minhas dúvidas de como atender esse estudante. Mas no 9º ano, ele foi para outra escola, foi estudar o ensino médio em outra escola. Mesmo assim, sendo vizinha, continuei sabendo que lá ele tinha o mesmo comportamento. Um estudante que se destacava em habilidades diferentes dos demais. E hoje a experiência dele me trouxe o tema da pesquisa com os demais estudantes. Hoje, como coordenadora, continuando, junto com a equipe pedagógica, com a oportunidade do mestrado, tive a oportunidade de estar realizando essa pesquisa sobre como nós, da equipe pedagógica, estamos atuando nos nossos movimentos diante dos demais estudantes com essas características. Porque acaba sendo uma pessoa, um senso comum, um pouco diferente, né? E é preciso a gente fazer esse acompanhamento. E segundo ponto, eles precisam muito da gente, né? Até porque a alta habilidade faz com que ele esteja quase que no mesmo nível da gente, né? Já adulto, uma criança está altamente aprendendo, tem uma rapidez. E tem uma fase, né? A fase de, às vezes, de não utilizar a fase de criança, de brincar, né? Então os pais precisam sempre estar apoiando, estar junto. Mas eu digo assim, primeira coisa, percebeu, busque, né, acompanhamento. Eu tenho um filho, meu filho tem 20 anos hoje, e assim que, nos primeiros anos da vida dele, ele começou a apresentar sinais de alta habilidade de superdotação. Na época eu não conhecia, porque eu estava fora da escola, eu não estava estudando, e eu entrei na graduação exatamente nesse tempo. Ele tinha um ano mais ou menos quando eu entrei na graduação e comecei a conhecer as altas habilidades. E várias pessoas começaram a me falar sobre que ele apresentava uma inteligência muito acima da média. Ele sempre apareceu assim, sempre precoce. Em todas as fases da vida dele, ele estava sempre à frente, tanto fisicamente quanto intelectualmente. E foi quando eu comecei a ler sobre as altas habilidades. Fiz minha
monografia sobre isso. Eu fiz um relato da vida dele, desde os 8 meses, quando ele começou a apresentar os sinais, até os 4 anos, quando eu concluí minha graduação. Então, a partir disso, eu voltei meus estudos todos para a educação especial, inclusiva, e principalmente para as altas habilidades. E assim, eu descobri também, embora ele fosse uma inteligência acima da média, isso traz também junto muitas angústias, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com essa criança. Ele sempre foi muito curioso, muito agitado, sempre queria saber das coisas, não conseguia respeitar os limites e era muito difícil conviver com crianças da idade dele. Ele sempre queria ir para crianças de idades mais avançadas, porque ele queria conversar, queria brincar diferente, queria conversar com adultos, questionar sobre o funcionamento das coisas. E eu sempre tinha dificuldade, porque as pessoas viam essa curiosidade dele, esse impulso de ir atrás das coisas, muitas vezes como indisciplina, como um menino chato, um menino que se metia em tudo. A segunda série foi um período bom, porque foi ali assim que era prazeroso estudar, né? Apesar assim, da facilidade de me chatear um pouco assim, com a repetição, principalmente dos conteúdos, era legal porque ainda era muito lúdico, né? Eu tinha bastante amizades, na minha época era bem comum a gente brincar de luta, gostava bastante, é um período que eu me divertia. Mas ali do segunda série pra frente, no início do terceiro ano, foi um divisor de águas assim, porque como eu saí de uma escola que só ia até a segunda série, para outra que era da terceira série até o primeiro ano, eu saí do ambiente de estar junto só com crianças para adolescentes e adolescentes. Uma diferença de idade bem grande. A escola não está preparada, assim como não está preparada para as outras áreas da educação especial, muito menos para as altas habilidades de superdotação. Porque ele começou a ler fluente, ele começou a ler, com 1 ano e 8 meses ele conhecia todas as letras, palavras. Com 3 anos ele lia fluente e escrevia com desenvoltura. E quando eu coloquei ele na escola, era muito difícil, porque ele não queria fazer grajaturas, letrinhas, ele queria mais, e ele não queria parar na escola. Aí eu morava em Paraná na época, me indicaram a fazer aceleração de série. E eu aceitei, e foi um erro muito grande, porque de 5 anos foi para o segundo ano. E uma criança de segundo ano, embora ele tivesse muita capacidade intelectual, ele não tinha maturidade para ficar numa turma de segundo ano. São crianças com altas habilidades ou superdotação e que a escola precisa visibilizar. Os pais precisam visibilizar. Os professores precisam conhecer, para que possa dar verdadeiramente a essas crianças, a essas pessoas com altas habilidades, a assistência que deve ser dada. O ponto alto do trabalho da Julie é a gente vislumbrar, né, essa questão das altas habilidades de superdotação como uma dos outros, né, de pensar a própria existência dessas crianças e adolescentes. Né? Crianças que são singulares, né, que têm as suas diferenças, as suas potencialidades. Né? Nesse sentido, né, são crianças que merecem apoio, né, atenção, práticas pedagógicas para que eles possam desenvolver as suas potencialidades. Eu penso que o primeiro passo é a formação voltada para desmistificar. Pessoas preparadas para oferecer formação para desmistificar o que é as altas habilidades de superdotação. Tirar essa ideia de que é aquela criança comportadinha, quietinha, e mostrar que pode ser em áreas combinadas, em uma área específica, e dar espaço para o professor trabalhar a condição física, material, de formação continuada, que é isso que falta no espaço escolar, porque muitos professores
identificam, percebem que aquela criança está acima da média, mesmo que não tenha as altas habilidades, mas é mais difícil trabalhar com as crianças que estão acima da média do que com as crianças que têm dificuldade. Porque o olhar é mais voltado, a escola está mais voltada para enxergar quem tem dificuldade, não quem tem facilidade. Então, o primeiro passo é desmistificar o que é educação especial, inclusive voltados para as altas habilidades por dotação. Sou Rosimeire Guerra Mundo, sou professora da Universidade Federal de São Carlos, dos cursos de licenciatura em Educação Especial e pós-graduação em Educação Especial. Interesse pela temática de altas habilidades de educação se deu por toda essa minha trajetória de atuação no ensino, em que eu observava estudantes que se destacavam, aprendiam muito mais rápido que outros, muitas vezes se deslocando da própria turma, porque o aprendizado era muito mais rápido que seus pares, e isso me chamava muito a atenção. Então, no mestrado, eu voltei a temática para as políticas públicas, realmente, de atenção a essa população. Nós nos dedicamos aos estudos desde a educação infantil até a educação superior. Nesse trajeto todo, nós temos pesquisas que são com políticas públicas, com dupla excepcionalidade, voltados para a identificação, com o uso de protocolos que sejam próprios para uso de educadores. Nós temos estudos com famílias, nós temos estudos com políticas, mas também políticas voltadas muito para o censo escolar, para a legislação e como que os poderes públicos, sejam federal, estadual e municipal, estão conduzindo esses atendimentos para esse público estudantil, para que assegure para eles os direitos de um atendimento educacional especializado no desenvolvimento de seus potenciais. A área da superdotação, ela é uma área muito permeada por falsas concepções, né, o que dificulta muito o reconhecimento, né, desses alunos, né, contribui muito para a sua invisibilidade. Então, um dos principais, que a gente chama de mito, né, as principais ideias errôneas, é de que o superdotado é aquele que tira nota boa em tudo, né, que é bom em todas as áreas, né, e que naturalmente essa pessoa ela já é beneficiada, né, por possuir uma inteligência superior à média e que por isso ela não precisaria de um apoio para se desenvolver, um apoio maior para se desenvolver, né? Então, isso dificulta muito o reconhecimento, né? E inclusive, é muito comum a gente ouvir questionamentos, né, até de professores, se perguntar, mas por que esse aluno ele é público-alvo da educação especial? Né? Se ele, né, já tem essa inteligência superior e ele tem condições intelectuais de se desenvolver em maior desacordo, né? Isso é um mito, porque nem sempre, são poucos aqueles alunos que, se não tiver um apoio, ele vai se desenvolver. São pouquíssimos. A grande maioria, se ele não tiver esse apoio, não tiver um ensino de acordo com o seu nível intelectual ou de acordo com o seu interesse, sua área de interesse, ele pode muitas vezes até se desmotivar da escola e por vezes até desistir de estudar, porque a escola passa a não ter mais sentido para ele, porque não oferece desafios que estão compatíveis, né, com a sua área, não somente com a sua área, mas com o seu nível, né, intelectual. Então ele precisa de desafios de acordo com o nível, né, de capacidade intelectual, tanto na sala de aula, na sala regular, como em outro espaço, se for possível, né? Então, por isso é tão importante a gente começar com a formação desses professores, para que se desmistifique essas e muitas outras ideias erradas, né, que dificultam o reconhecimento. Nessa perspectiva de pensar altas habilidades de superdotação, né, de
uma perspectiva desidealizada, o trabalho da Jaqueline contribui, né, de uma maneira formativa, mesmo os professores das escolas públicas, né, que por vezes sentem-se muito receosos, né, em desenvolver atividades, trabalhos com essas pessoas, por colocar, né, essas pessoas num determinado lugar um tanto inalcançável, né? E na verdade são crianças que têm suas potencialidades, mas que são crianças e adolescentes como as outras crianças e adolescentes que estão ali na escola querendo desenvolver seus